Muito boa tarde. Lembra-se da Expo 98? Já lá vão uns anos, 17 exatamente, e constituiu um certo motivo de orgulho nacional pelo que fomos capazes de organizar, fazendo com que os olhos do mundo vissem com admiração a face moderna e criativa, não apenas de Lisboa, mas do nosso país. Muitos desses sinais continuam vivos. Sabemos que nem tudo foram maravilhas e que já choveram muitos desencantos, crises e desânimos. Mas o que hoje é o Parque das Nações é também uma paróquia com um sinal de modernidade e comunidade viva e jovem. E uma igreja que teve um percurso complexo na grandeza do seu sonho, naquele que começou e no que a realidade da crise acabou por impor. A verdade é que não perdeu a sua função essencial do sagrado e da beleza que se propunha, mesmo com menos recursos. Também nisso é um exemplo. Vamos a essa história. Como acontece em todos os novos espaços onde a comunidade humana se organiza, a Igreja sempre pensou uma pastoral na Expo 98, que implicaria a construção de um templo. Passou, como tudo, por muitas etapas. Havia a ideia de haver, nunca foi, no plano pormenor, nunca foi definido exatamente o local. Até porque chegou a pôr-se a hipótese da nova Catedral de Lisboa ser construída na zona da Expo. E, portanto, nunca ficou bem isso definido. Entretanto, a primeira hipótese que a Parque Expo sugeriu é que fosse uma construção balaústre sobre o rio. Ou seja, ser construída em cima do rio, à semelhança do que acontece com o Torre Baixo da Gama, que é uma construção balaústre. No entanto, isso poderia ser interessante como elemento turístico, de referência, mas não como espaço da comunidade, porque não seria prático, para além do custo de construção ser altamente elevado. E depois a terceira hipótese foi exatamente do terreno, onde atualmente está edificada, que foi adquirido pela paróquia, portanto teve um custo, porque agora já não acontece isso, porque agora foi tudo passado para a autarquia local. Portanto, a gestão do território da Expo passou para a autarquia local, mas até há 3 anos atrás era da responsabilidade da empresa Parque Expo S.A., que era a detentora do território e que geria todo esse território. E, portanto, o terreno onde está construída a igreja teve que ser adquirido, teve que ser pago pela paróquia. Optou-se por esta solução, que era uma solução mais barata, quer a nível de construção, quer a nível do custo do próprio terreno. E apesar de não ser no centro da Expo, muita gente tem pena da igreja não estar no centro, para quem vem de fora isso pode parecer estranho. Para a comunidade residente não o é, porque de facto ela está no meio da zona habitacional onde tem um maior aglomerado populacional. O segredo é descobrir pessoas, criar laços, fazer comunidade, anunciar o Evangelho. No princípio sabe-se lá a quem. E como dizia a pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Não há só casas ou edifícios de cimento. Há sobretudo quem dá vida, as pessoas. Vim cá parar quando me mudei de casa. Foi-nos feito um convite, por acaso o meu pai conhecia uma pessoa que entretanto estava aqui a formar esta primeira comunidade cristã e convidou-nos para aparecer, porque não? E a partir daí então ingressei na catequese, mais tarde no grupo de jovens, assim, o primeiro grupo que foi criado para caminhar e quase sem ter noção da dimensão e da escala do que se estava a passar, não é? Porque, portanto, em 2001 eu tinha 13 anos, sem ter ainda plena noção da transformação que este caminho traria também à minha vida, não é?
dá-me a mão, Mãe do céu, caminha comigo em silêncio, como fizeste com teu filho, como fizeste com teu filho. Dá-me colo, Mãe do céu, dá-me ternura e aconchego, como fizeste com teu filho, como fizeste com teu filho. Senhora dos navegantes, ajuda-me a navegar, ilumina a noite escura, acalma o vento e o mar. Ao teu lado perco o medo, tens a esperança no teu olhar e tens a fé no teu peito e amor nas tuas mãos. Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, à beira do Tejo e do Trancão, vizinha da Ponte Vasco da Gama, um espaço para uma comunidade cristã, para celebrar e encontrar-se em diversas atividades. Tem o centro pastoral, que é este edifício aqui ao lado, onde tem todos os serviços da paróquia, serviços de secretaria, de atendimento, mas também, e de convívio, mas também os serviços de formação musical, os serviços da formação pastoral, catequese, jovens, adultos. Também tem a zona da sede dos escoteiros. O agrupamento é relativamente grande e infelizmente não conseguimos responder a todos os pedidos, quer pela falta de espaço, quer pela falta de adultos responsáveis, e tem também neste espaço uma zona de residência paroquial. E depois tem um terceiro edifício, que é o Salão Paroquial, que é uma sala polivalente que dá para vários eventos, desde conferências, grandes reuniões, convívios, refeições, e depois naturalmente o templo. O templo, o seu mistério e os seus mistérios luminosos. Pensa-se muitas vezes, mesmo a nível pastoral, primeiro as estruturas, depois as pessoas. O contrário, primeiro as pessoas, depois as estruturas. Foi o caso da comunidade de Nossa Senhora dos Navegantes, que hoje tem comunidade, eclésia e estruturas. Mas não é demais recapitular. Este ano 2000 havia um pouquinho gente ainda. As Páscoas, as vigílias eram pouquinhas pessoas, mas havia vontade e o conhecimento de quererem saber que havia aqui uma igreja. As pessoas começaram a perguntar onde é que é a igreja. Começa a surgir a catequese, vêm os escoteiros cá para baixo e aparece o nosso primeiro padre, o Padre Nuno Tavares. As coisas começam a ser organizadas, começam a ter outra forma de estar, os primeiros ministros da comunhão, os catequistas, e procuravam. Mal se dava o anúncio que havia uma igreja, começavam a procurar. E daí a comunidade começar a crescer. E depois, bem mais tarde, o atual parque que nós temos, o Padre Paulo Franco, que depois com a sua dinâmica grande, fomos adquirir esse tal pavilhão que eu falei há pouco, e a comunidade começa a ter mais visibilidade, a ser conhecida e a ser procurada, e começa a crescer, e crescer bem. A catequese cada vez tem mais crianças, nisto de comunhões também começam a aumentar, os grupos jovens aparecem e aparecem os grupos jovens também, e começa a dinâmica toda aqui a fervilhar. Daí a pergunta: quem é a Igreja Viva desta comunidade? É sobretudo, em primeiro lugar, uma comunidade muito jovem. Portanto, estamos a falar de uma realidade social em que a grande maioria das pessoas que aqui residem e por isso que compõem a comunidade paroquial
São casais ainda jovens e de meia idade, com filhos, com famílias, e onde naturalmente a expressão da própria comunidade também tem essa representatividade. E por isso uma comunidade que lança imensos desafios, e uma comunidade também que pede muito ao parque, aos demais agentes pastorais, porque também se trata de uma comunidade que deseja aprofundar com critério, com conhecimento, com exigência, a sua fé, enfim, e também a sua vida no confronto com o próprio Evangelho. E, portanto, sendo uma comunidade jovem e, por isso, uma comunidade ativamente exigente, é uma comunidade também muito desafiante e que, como é característico desta idade, e que está sempre num ritmo bastante elevado, seja ele na dimensão da oração, seja ele na dimensão da formação, seja ele na dimensão das relações sociais e humanas que se vão gerando e que se vão realizando. Em tudo isso o ritmo é sempre muito elevado. É, do ponto de vista social, uma comunidade relativamente homogénea, sobretudo a tipologia de famílias que aqui reside são famílias de classe média, alguma média alta, famílias que, enfim, têm também as suas responsabilidades profissionais exigentes e, portanto, com um ritmo de vida moderno, com tudo o que isso tem de exigência, de velocidade, enfim, às vezes de cansaço e de saturação também por aquilo que o mundo hoje nos impõe, mas uma comunidade também muito interessante naquilo que nos desafia e que desafia a Igreja em novos caminhos, em novas respostas, aquilo que tantas vezes o Santo Padre aquele nos desafia e que também, neste caso concreto, o Bispo da nossa Diocese também sempre nos lembra de estarmos abertos e de termos respostas a estes novos modelos e a estas novas expressões da humanidade e da sociedade contemporâneas. A Igreja, o templo de Nossa Senhora dos Navegantes, um espaço de encontro com Deus e com os homens, com muitos elementos a conjugar: o lugar sagrado, a beleza, a comunidade, a modernidade, a luz, o rito, o silêncio e a festa. Os elementos centrais, pontos de convergência da oração, da escuta, da celebração e do diálogo interior que deve proporcionar a cada orante como pessoa e como Assembleia. Quando se entra neste espaço, respira-se uma realidade diferente. É-se transportado para uma outra dimensão. E, afinal de contas, não é isso que procura a dimensão espiritual, transportar-nos para a dimensão divina. Esse é o primeiro sinal que muitas vezes me é referido. O segundo é que, normalmente, quando as pessoas entram, têm uma reação imediata de silêncio e, ao mesmo tempo, de paragem. E agradecem também isso, o facto de esta Igreja convidar a parar. Eu acho que Nosso Senhor também nos convida muitas vezes a parar na vida, porque já alguém dizia que ninguém consegue caminhar, nem ninguém consegue avançar na vida se não parar um bocadinho nessa mesma vida, se não descansar um bocadinho. E esse é outro dos sinais que fica muito concreto. O terceiro, que me parece também muito interessante, é que, apesar de ela, quem tem a possibilidade de a conhecer ou de a ver, aqueles que experimentam celebrar, viver, estar neste espaço e que o contemplam, ou que o podem contemplar, ele fala. E de facto, desde a antiguidade,
e sempre a história da arte religiosa procurou dialogar com o homem. Uma arte cristã que não dialogue, que não interpele, que não revele, também não cumpre a sua missão. O arquiteto teve essa grande preocupação e julgo que foi feliz em consegui-lo. E por isso, enfim, quer a disposição dos focos litúrgicos, dos elementos especiais da arquitetura que estão ao serviço da liturgia, quer a dimensão artística presente na igreja. Tudo isso vai falando connosco, tudo isto nos ajuda a perceber o que somos, o que celebramos e aquilo a que somos chamados. A pia batismal, onde se harmonizam luz e água. O Círio Pascal, os espinhos de glória, a cruz luminosa e o grande centro de tudo, o altar. O povo canta: não toques na oliveira, que o seu fruto é sagrado. Alumia noite e dia, Jesus sacramentado. Quando olhamos para este todo, esquecemos que é produto de um diálogo entre o pastor e o arquiteto. Por detrás de cada elemento há uma assinatura de criatividade. Lançámos um concurso por convite, uma dúzia de equipas de arquitetos, e depois foi escolhido um dos projetos que concorreram. Obviamente que essa escolha foi com base naqueles que eram os critérios que nós tínhamos definido, o programa iconográfico e o programa funcional que tínhamos oferecido, os princípios que queríamos ver presentes na própria arquitetura. Avaliados todos esses critérios, foi escolhido um projeto que veio a levar-nos a trabalhar com um arquiteto que não conhecíamos anteriormente, enfim, conhecíamos superficialmente e por isso o convidámos, como todos os outros, mas que não conhecíamos profundamente nem a sua sensibilidade, nem a sua forma de trabalhar. Foi uma agradável surpresa, talvez também porque o próprio arquiteto partilha dos mesmos princípios e professa uma mesma fé. Um espaço redondo como um abraço, de comunidade unida voltada para o altar, o ambão, a presidência, num mesmo gesto que a todos abarca e a todos se dirige. Mas a Igreja também atravessou a crise. Tinha planos mais extensos, de expressão mais rica. Foi o desgosto do arquiteto José Maria Coelho e de toda a equipa criativa que, vendo reduzidos os meios à metade, teve de redobrar a criatividade e o esforço para que o templo não perdesse a sua missão essencial de beleza, sacralidade e congregação da comunidade de Nossa Senhora dos Navegantes. Senhora dos Navegantes, ajuda-me a navegar, ilumina a noite escura, acalma o vento e o mar. Ao teu lado perco medo, pois em ti sinto a esperança, a fé no teu peito e o amor no teu olhar. O Parque das Nações, a paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, uma espécie de confronto paralelo entre o ideal e o possível. No caso da Igreja, reuniu um conjunto de profissionais cristãos que proporcionaram a toda a comunidade
um lugar belo e íntimo de encontro entre si e com Deus. Próxima de dois rios, como que amparada pela ponte, é um símbolo dos tempos que mudam, a fé que acompanha e os novos sinais que despontam. Faz-nos bem visitar Nossa Senhora dos Navegantes no Parque das Nações. Boa tarde.